Olá, seja bem-vindo a mais um programa Prova Final, um programa fruto da parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. Meu nome é Fernando Castellani, sou professor exclusivo da rede LFG Pretório nas disciplinas de Direito Tributário e Direito Empresarial. Sou mestre e doutorando em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, advogado aqui na cidade de São Paulo. O nosso programa, como vocês sabem, é dividido em 3 blocos. No nosso primeiro bloco, apresentaremos o tema do dia. Falarei hoje com vocês de princípio da anterioridade, dando algumas ideias sobre tributação, competência e uma grande garantia de nós, sujeitos passivos tributários. O princípio da anterioridade, um prazo para que a tributação possa gerar os seus efeitos. No nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor, responderemos pergunta de todas as pessoas do Brasil que mandaram gentilmente as suas questões aqui para nós. E nosso último bloco, o X da questão, analisarei a forma como esses pontos têm sido tratados nas principais provas de concurso e OAB. Sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final e iniciaremos então com o tema do dia. O princípio da anterioridade é uma das grandes limitações constitucionais ao poder de tributar. Para que se entenda, essas limitações constitucionais ao poder de tributar, previstas na Constituição Federal, são importantes proteções dadas pela Constituição para todos nós, contribuintes. É fundamental que se entenda que o Estado organizado, ele precisa de dinheiro. Claro, a União, os estados, o Distrito Federal e cada um dos municípios em todo o nosso Brasil precisam de fontes de recurso para poderem custear as suas atividades. E veja que é natural isso, né? O Estado organizado, e aqui quando eu falo Estado organizado, eu falo de maneira lata, né? Eu me refiro à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O Estado organizado, ele tem que nos dar uma série de atividades. O Estado deve organizar serviço médico, deve organizar serviço de policiamento, estrutura administrativa. O Estado tem que manter os poderes em funcionamento. O Estado deve fazer grandes obras públicas. E nada é de graça para o Estado. Não é porque o Estado é o Estado que ele não pague pelas coisas. Para o Estado, as coisas também têm custo. Para o Estado, tudo aquilo que ele fará e tentará fazer por nós gerará para eles custos que deverão ser de alguma forma suportados. Se é verdade que o Estado precisa de dinheiro, é verdade então que é necessária a criação de fontes de recursos, fontes de custeio para a atividade estatal. A principal fonte de recursos para o Estado é exatamente a tributação. Isso quer dizer que os estados, os municípios, o Distrito Federal e a União podem e devem criar tributos. Diante da competência constitucional definida na Constituição Federal, cada um dos entes poderá editar lei instituindo uma série de tributos. E os entes têm competência para instituir vários tributos. Os entes podem instituir tributos da modalidade imposto, podem instituir tributos da modalidade taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Cada uma dessas se divide em uma série de subespécies. Nós temos vários tipos de impostos, vários tipos de taxa, vários tipos de contribuições e assim sucessivamente. Temos uma gama de tributos que os entes tributantes podem instituir, como disse há pouco, sempre por intermédio de lei. Mas o poder de criar tributos não é absoluto. O Estado organizado, cada um dos entes, não pode criar tributos de maneira livre, não podem criar tributos de maneira arbitrária, não podem criar tributos sem respeitar determinadas regras. E a principal de todas as regras é exatamente a competência tributária. Como eu já disse há pouco, a Constituição Federal, que é a mais importante das leis, estabelece
quais são os tributos que cada um dos entes poderá instituir. E quando ela faz essa previsão de maneira taxativa, estabelecendo uma característica de privatividade, exclusividade para alguns, no que se refere a essa possibilidade de instituição de tributos. Isso quer dizer, em outras palavras, que cada um dos entes somente poderá instituir aqueles tributos expressamente previstos na Constituição. Vejam que essa já é uma importante garantia para nós, sujeitos passivos. A importante garantia de só sermos tributados nos termos da Constituição. Mas não é só. A Constituição, ela estabelece para cada um dos entes quais tributos poderão ser criados, sempre por intermédio de lei. Mas mais do que isso, a Constituição também estabelece regras que disciplinam essa criação de tributos, regras que disciplinam esse exercício da competência tributária. E essas regras se dividem em dois grandes grupos: as chamadas imunidades tributárias e os chamados princípios constitucionais tributários. Dois grandes blocos de garantias constitucionais, dois grandes blocos de limitações ao exercício do poder de tributar. De maneira muito simples, nós poderíamos resumir que os entes tributantes podem criar tributos, desde que tenham competência tributária. Mas essa competência tributária deverá ser exercitada obedecendo dois grandes limites: imunidades e princípios. Nos interessa hoje uma dessas limitações. E dentro de uma dessas limitações, uma das várias limitações. Nós falamos em dois blocos, imunidades e princípios. Nos interessa hoje o bloco dos princípios constitucionais tributários. Quando nós falamos em princípios constitucionais tributários, nós falamos de uma série de regras constantes da Constituição, uma série de enunciados que estabelecem determinadas diretrizes para os entes tributantes na produção de lei instituidora de tributos. E nós temos vários princípios constitucionais: princípio da legalidade, anterioridade, irretroatividade, princípio do não confisco, princípio da proibição da tributação dupla por mais de um ente. Portanto, nós temos vários princípios constitucionais tributários. Falaremos de hoje, talvez, daquele que é um dos mais importantes, o princípio da anterioridade. Contextualizado onde está o princípio da anterioridade, vamos começar agora a falar de qual o seu conteúdo específico. O princípio da anterioridade, ele está previsto na Constituição, no artigo 150, inciso 3 da Constituição, nas alíneas B e C. 150, inciso 3, alíneas B e a linha C. O princípio da anterioridade, ele é também chamado de princípio da não surpresa. E esse nome é extremamente sugestivo. O princípio da anterioridade, ele estabelece uma regra muito simples, mas uma regra muito importante. Pelo princípio da anterioridade, a alteração da lei tributária não poderá gerar efeitos imediatos. A alteração da lei tributária não pode imediatamente passar a produzir os seus efeitos. Veja, por que isso é uma garantia, uma proteção muito grande para nós? Por um motivo simples, né? A tributação impacta na nossa vida. A tributação impacta na nossa atividade econômica. Se nós somos simplesmente um chefe de família, ou se somos um empresário, se exploramos uma atividade qualquer econômica, a tributação impacta diretamente
na formação do nosso preço, na formação do nosso orçamento doméstico. A tributação impacta no nosso bolso. Sendo assim, é evidente que uma alteração de lei tributária é preciso que respeite um determinado tempo, um determinado lapso, para que nós possamos nos preparar, para que nós possamos nos acostumar com a nova situação e nos planejarmos para a nova tributação. Tem lógica, não tem? Uma alteração na tributação impactará diretamente nas minhas vendas, impactará diretamente na formação do meu custo, impactará diretamente na reposição do meu estoque. Sendo assim, eu preciso refazer meu preço, recalcular os meus custos, replanejar a minha atividade. E é exatamente por isso que a Constituição garante esse prazo. A Constituição nos dá um prazo para que nos preparemos para a nova situação. Mas é evidente que essa não surpresa, esse prazo mínimo que deve ser nos dado para que nós nos preparemos para a tributação, não precisa existir sempre. Nem toda situação de alteração de tributação gerará necessariamente impactos negativos na nossa atividade. Nem toda alteração de tributação se dá para aumentar a tributação. Sendo assim, já é importante aqui uma conclusão absolutamente fundamental. O princípio da anterioridade, esse princípio da não surpresa, somente se aplica para as alterações da legislação tributária, para alterações da tributação que impliquem em maior carga tributária, que impliquem em majoração de tributos. Isso quer dizer, de maneira muito simples, que uma lei tributária que beneficia o sujeito passivo, uma lei tributária que diminua a tributação, não precisará, pelo menos por exigência constitucional, respeitar um prazo mínimo. Ela pode ter vigência imediata. Até porque, todos vocês vão concordar, né? Nós não precisamos de tempo para nos prepararmos para uma surpresa boa, para uma surpresa positiva. Nós precisamos de tempo para nos preparar para uma situação pior, para uma surpresa negativa. E é exatamente isso que a Constituição estabelece. Nos termos da Constituição, o princípio da anterioridade somente se aplica para as leis tributárias que criam tributo ou majoram tributo. Para as leis que criam tributo ou majoram carga tributária. Nós podemos pensar, ainda que rapidamente, numa lei que institui efetivamente um tributo. Então, não há um determinado tributo instituído e ele é instituído por uma lei específica, criação de tributo. Nós podemos pensar numa lei que aumenta a alíquota. A alíquota do tributo é 10%. Uma lei nova aumenta a alíquota para 15%. Piorou a nossa situação, né? Tivemos um acréscimo de carga tributária. Podemos pensar numa lei que amplia a base de cálculo, que amplia a base sobre a qual é verificada o valor da atividade, a base de cálculo do tributo, a medida do fato que será tributado. Se nós usarmos uma base maior, necessariamente o tributo será maior. Portanto, piora da condição, princípio da anterioridade. Como nós podemos ter também uma lei que inclua um novo sujeito passivo. Uma lei que passe a prever que uma nova pessoa também responderá por aquele tributo específico. Obviamente, esta lei que inclui sujeito passivo novo, para essa pessoa é como se criasse o tributo, não é? Portanto, princípio da anterioridade, obrigatoriedade de respeito a um prazo mínimo. Toda doutrina sempre defendeu, e com razão, de que equivaleria à instituição de tributo, que equivaleria a todas essas situações que eu acabei de falar, criação do tributo, aumento de alíquota, aumento da base de cálculo, inclusão do sujeito passivo. Toda doutrina sempre disse que equivaleria a essa situação
a revogação de benefícios. Como assim revogação de benefícios? Ora, uma lei, por exemplo, que revoga uma isenção. Uma lei revogadora do benefício da isenção. Diante de uma isenção, a pessoa não paga o tributo. A isenção é uma norma que estabelece a não tributação. Ao revogarmos a norma que estabelece a não tributação, nós passaremos simplesmente a ter a tributação daquela pessoa. Ao se revogar a isenção, aquela pessoa, bem, atividade, passa a se sujeitar normalmente à tributação. Ora, se isso é verdade, então é evidente que a revogação de uma isenção tem exatamente o mesmo efeito da instituição de tributos. Eu posso não pagar o tributo porque não há o tributo instituído. No momento que a lei institui, eu passo a pagar. Como eu posso não pagar o tributo? Porque eu sou isento. Eu estou diante do benefício da isenção. Quando nós temos uma lei que revoga esse benefício, nós passaremos a pagar. Percebam? É exatamente a mesma coisa, né? Eu não pago porque não há o tributo. Se ele é instituído, eu passo a pagar. Eu não pago porque eu sou isento. Se revoga essa isenção, eu passo a pagar. Nas duas situações houve piora, houve acréscimo, aumento de carga. Situação, então, a qual se sujeita ao princípio da anterioridade. Esse, contudo, não é o entendimento do STF, do Supremo Tribunal Federal. O STF, analisando esse ponto em específico e contrariando toda a doutrina tributária e contrariando inclusive posicionamento seu STF anterior, o STF entende que a revogação de benefício tributário, a revogação de isenção, não se equivale à instituição de tributos. De maneira muito simples, a posição hoje vigente no STF é no sentido de que a revogação da isenção não precisa respeitar um prazo mínimo, podendo, portanto, ter vigência imediata. Essa, então, é a ideia geral do princípio da anterioridade. As leis tributárias que criam tributo, aumentam alíquota, base de cálculo, incluem novo sujeito passivo, deverão se sujeitar a um prazo mínimo de vigência. Mas qual é esse prazo? Qual é o prazo que a Constituição nos garante para que nos preparemos para a nova tributação? Na verdade, são dois prazos. Artigo 150, inciso 3, a linha B, e artigo 150, inciso 3, a linha C. Dois prazos diferentes. Nos termos da linha B, do artigo 150, inciso 3, é garantia constitucional para nós, sujeitos passivos, que a alteração da lei tributária, que torne a nossa situação pior, que implique em acréscimo, somente possa produzir efeitos a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Isso quer dizer que, nos termos do 153b, uma lei tributária que cria tributo ou majora tributo somente passa a produzir os seus efeitos em 1º de janeiro do ano seguinte à lei que instituiu ou aumentou esse tributo. Imaginando uma lei que cria um tributo em abril de 2012. Bom, se uma lei cria tributo no mês de abril do ano de 2012, pelo princípio da anterioridade, essa nova carga tributária somente poderá ser sentida por nós a partir de 1º de janeiro de 2013. Percebam que isso nos dá um certo conforto, né? Nós temos um ano inteiro quase para nos prepararmos. Nós temos todo o final do ano para refazer os nossos custos, replanejar nossa atividade. Quase um ano para nos preparar para o novo impacto da tributação.
Portanto, uma garantia interessante para nós, não é? Mas essa garantia, ela não consegue sozinha nos proteger como quer a Constituição. E é exatamente por isso que, aliado a esse prazo da linha B, nós temos o prazo do artigo 150, inciso 3, a linha C. E a linha C, ela complementa o prazo da linha B. Ela complementa o prazo do exercício financeiro. Nos termos do 153C, nos é garantida a proteção de um prazo mínimo entre a edição da lei e a sua vigência de 90 dias. Ora, mas isso não é pior? Eu já tenho a garantia do exercício. Por que eu preciso dessa garantia complementar de mais 90? Simplesmente o exercício financeiro já não me garante proteção suficiente? Percebam que não. Nós vimos que, pela regra do exercício financeiro, a lei tributária somente produzirá efeitos no ano seguinte. Contudo, essa lei tributária pode ter sido publicada no final do ano, não pode? Pode ter sido uma lei publicada no dia 15 de dezembro, no dia 28 de dezembro. Perceba? Uma lei que cria tributo no dia 28 de dezembro. Esta lei, pelo exercício financeiro, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, ou seja, 3 dias depois, já passará a produzir seus efeitos. A garantia que a Constituição gostaria de nos dar foi por água abaixo, né? A garantia de nos dar um tempo para nos prepararmos, para refazermos nossos custos, ela jamais será efetivada num prazo exíguo de 3 dias. É exatamente por isso que os 90 dias complementam a regra. Além de ter que respeitar o exercício, deverá se respeitar entre a data da lei e a data da entrada em vigor do novo dispositivo de pelo menos 90 dias. Isso quer dizer que, na pior das hipóteses, nós teremos a garantia dos 90 dias. Na pior das hipóteses, entre a publicação da lei e a geração dos seus efeitos, 90 dias. Mas veja, qual dos dois prazos deve prevalecer? Nós estamos falando de dois prazos diferentes, não estamos? Estamos falando de exercício financeiro, estamos falando de 90 dias. Estamos falando de dois prazos diversos. Diante de um tributo específico, uma lei específica, que cria tributo, aumenta tributo, qual dos dois prazos deverá prevalecer? A resposta é muito simples. Como esses prazos são garantias para nós, sujeitos passivos, deverá prevalecer na prática aquele prazo que for mais benéfico. Deverá prevalecer na prática o prazo que for para nós maior. Isso quer dizer que, diante do caso concreto, nós devemos aplicar os dois prazos. Aplicamos os dois prazos e, obviamente, chegaremos a datas distintas. Deverá prevalecer aquele prazo que implicar na data posterior. Afinal de contas, a data posterior gerará para nós mais proteção, mais tempo, melhor replanejamento. Pensando numa situação qualquer, imaginemos um tributo instituído no dia 10 de abril de 2012. 10 de abril de 2012. Vamos aplicar, então, as duas regras. Lei publicada no dia 10 de abril. Pelo exercício financeiro, 1º de janeiro de 2013. Pela regra dos 90 dias, 10 de abril, 10 de maio, junho, 10 de julho. Ora, qual prazo é melhor para nós que vamos pagar? 10 de julho ou 1º de janeiro? Qual é melhor? Termos 90 dias ou 8 meses? 8 meses, claro. Então, para essa lei prevalece o exercício financeiro. Situação diferente de uma lei publicada no dia 20 de dezembro de 2011. 20 de dezembro de 2011. Pela regra do exercício, ela passaria a produzir seus efeitos em 1º de janeiro de 2012. Veja,
10 dias depois. Pela regra dos 90, ela produziria seus efeitos em 20 de março de 2012. Nesta lei específica de 20 de dezembro, qual prazo prevalece? O exercício ou os 90? Obviamente que nesse caso os 90, porque nós teremos mais proteção, mais prazo para nos prepararmos. Percebam então que a regra geral do direito tributário, do princípio da anterioridade, é dar ao sujeito passivo a garantia de um prazo mínimo, que poderá ser ou do exercício financeiro, o restante do ano, ou dos 90 dias. Deverá prevalecer sempre, na prática, o prazo que for maior, o prazo que garantirá ao sujeito passivo um tempo melhor para a sua preparação. Essa foi a apresentação do nosso tema do dia. Vamos agora ao segundo bloco de nosso programa, o Pergunte ao Professor. Nesse bloco, alunos de todo o Brasil, operadores do direito, cidadãos comuns, mandam aqui as suas dúvidas sobre o tema apresentado no dia. Se você que nos assiste está com alguma dúvida e quer participar, mande o seu e-mail para provafinal@aesapar.com e nós teremos o enorme prazer de responder a vocês as eventuais dúvidas. Vamos à nossa primeira questão do dia. Quanto tempo o contribuinte tem para se preparar para a nova tributação? O contribuinte, como nós vimos na explanação do tema do dia, ele tem um prazo para se preparar para essa nova tributação definido na Constituição. E a Constituição estabelece 2 prazos diversos. Um primeiro prazo, que é o prazo geral do exercício financeiro. Este prazo pode ser de até 1 ano, né? E por que eu digo de até 1 ano? Porque é importante se lembrar que este prazo ele é calculado da data da edição da lei até o primeiro dia do exercício seguinte. Isso quer dizer que se estivermos diante de uma lei publicada em julho, nós teremos de julho até 1º de janeiro próximo. Se estivermos diante de uma lei publicada em novembro, nós teremos da publicação da lei em novembro até em 1º de janeiro próximo. Se estivermos diante de uma lei publicada em janeiro, nós teremos todo o ano até o próximo 1º de janeiro. Mas esse é apenas um dos prazos, porque nós vimos que também há a garantia do prazo de 90 dias, contados da data da publicação da lei. Então, da publicação da lei instituidora ou aquela lei que majora a tributação, conta-se 90 dias para a sua vigência. E desses 2 prazos, deverá prevalecer sempre o maior. Deverá prevalecer aquele que implique no maior prazo para o sujeito passivo se preparar para a nova tributação. Vamos à nossa segunda questão. A alteração da lei tributária sempre precisa respeitar esse prazo mínimo? A alteração da lei tributária deverá respeitar esse prazo do exercício e dos 90 somente quando for uma alteração para pior, somente quando for uma alteração que implique em majoração de carga tributária. Mas não é só isso. Como quase todos os princípios, como quase todas as regras, existe uma série de exceções na Constituição. Existe uma série de situações em que a alteração da carga tributária, ainda que para pior, não precisa respeitar esse lapso mínimo, não precisa respeitar esse prazo mínimo. E essas situações são chamadas de exceções ao princípio da anterioridade, exceções ao prazo de 90 e do exercício financeiro. Essas exceções, elas estão, obviamente, na Constituição, especificamente no artigo 150, parágrafo 1º. O artigo 150, parágrafo 1º, estabelece alguns tributos cuja alteração terá vigência imediata. Isso quer dizer,
a lei que cria, a lei que aumenta, a lei que inclui novo sujeito passivo, na data da publicação da lei, já passa a produzir os seus efeitos. Outros tributos deverão respeitar apenas uma das duas regras, ou o exercício ou os 90 dias. Percebam, portanto, que nós temos três tipos de exceções. Nós temos alguns tributos cuja vigência é imediata. Publicada a lei, ainda que seja uma lei que aumente, imediatamente já passa a produzir os seus efeitos. Nós podemos lembrar aqui do imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre operações financeiras, o empréstimo compulsório em caso de guerra ou calamidade, os impostos em caso de guerra. Veja, esses tributos que estão lá no 150, parágrafo 1º, se forem criados por uma lei, vigência imediata. Outros tributos respeitarão apenas o exercício financeiro. Respeitam apenas o exercício financeiro, sem a preocupação de ter que respeitar os 90 dias. É o caso, por exemplo, do imposto sobre a renda. O imposto sobre a renda, ele somente terá que respeitar o exercício financeiro. Ele não se sujeita ao prazo mínimo dos 90 dias. Também se aplica isso para a definição da base de cálculo do IPTU, o Imposto sobre Propriedade de Imóveis, e o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Nesses casos que eu falei, imposto de renda, base de cálculo do IPTU, base de cálculo do IPVA, a alteração da lei tributária, o aumento da sua regra, o aumento, portanto, uma condição de piora, somente terá que respeitar o exercício. Quer dizer que se for publicada no dia 25, 28 de dezembro, 1º de janeiro seguinte, passará a produzir os seus efeitos. E por fim, existe um grupo que só tem que respeitar os 90 dias, mas não se sujeita à necessidade da obediência ao exercício financeiro. Encontra-se nesse grupo, por exemplo, a alteração do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Uma eventual alteração de IPI não precisa respeitar 1º de janeiro do ano seguinte, mas tem que respeitar o prazo mínimo de 90 dias, como uma alteração de contribuições para a Seguridade Social. IPI, contribuições para a Seguridade, são exemplos de tributos que só precisam respeitar os 90 dias. Percebam então, para enfrentar de maneira competente a questão do nosso aluno que mandou aqui para nós, nem sempre a alteração da carga tributária implicará em necessidade de respeito a esses prazos, porque existem exceções previstas na Constituição. Alguns tributos terão vigência imediata, alguns tributos respeitarão apenas o exercício e alguns tributos respeitarão apenas os 90 dias. Vamos à nossa terceira questão. Professor, por que existem dois prazos? A existência de dois prazos na Constituição visam estabelecer uma garantia melhor para o sujeito passivo. Elas visam estabelecer uma garantia mais concreta para o sujeito passivo. Quando eu expliquei para vocês, no nosso bloco, o tema do dia, eu disse que, a depender do momento da publicação da lei, prevaleceria uma regra, de maneira a garantir ao sujeito passivo uma maior proteção. Uma lei publicada no começo do ano, prevalece a regra do exercício financeiro, né? Porque entre o restante do ano e 90, é melhor o restante do ano. Uma lei publicada em janeiro, fevereiro, março, abril, bom, nós temos 6, 7, 8, 10 meses de prazo. Prevalece o exercício.
Agora, quando for uma lei publicada no finalzinho do exercício, uma lei publicada em novembro, uma lei publicada em dezembro, e infelizmente isso acontece bastante, nós temos vários casos de alteração de lei tributária no final do exercício. Quando isso acontece, prevalecerá a regra dos 90, porque diante da regra do exercício financeiro, nós teríamos 20, 30, 40 dias apenas. Nós teríamos somente o finalzinho do mês, né? Somente o finalzinho do exercício. Para garantir um prazo minimamente razoável, nós temos então, nesse caso, a prevalência do prazo dos 90 dias. Percebam que, originalmente, a Constituição de 88, ela só falava do prazo do exercício. Nós não tínhamos dois prazos. Nós tínhamos apenas, no texto original da Constituição, o prazo do exercício financeiro. Isso fez com que, na prática, nós tivéssemos uma série de desvios. E quando eu me refiro a desvio, eu me refiro exatamente à situação de publicações de leis tributárias que implicavam em criação de tributo, aumento de carga de tributária, perto do final do exercício. Nós tivemos casos práticos de lei tributária publicada no dia 29 de dezembro. Ora, uma lei tributária publicada no dia 29 de dezembro, implicando em aumento de carga tributária. O sujeito passivo, diante desse caso concreto, depois de 2 dias, já deveria estar adaptado, já deveria ter refeito seus custos, se preparado para a nova tributação e passaria, a partir de 1º de janeiro, a enfrentar essa nova e dura realidade econômica. Exatamente por perceber esses desvios, por perceber essas situações que acabavam por anular a garantia do princípio da anterioridade, o legislador, por intermédio de emenda constitucional, a emenda constitucional 42 de 2003, incluiu na Constituição o prazo dos 90 dias. Quer dizer que somente a partir de 2003 que nós passamos a ter essa dupla garantia. A garantia do exercício cumulada com a garantia dos 90 dias. De 88 até 2003, nós nos sujeitávamos a essa estranha situação. A situação de ter uma garantia constitucional, mas que às vezes na prática ela era ignorada. Não ignorada porque desrespeitada, mas ignorada porque na prática ela era ineficaz. Afinal de contas, que garantia seria essa que depois de 2, 3, 4 dias o sujeito passivo já se sujeitaria a uma nova carga tributária? A garantia estava formalmente respeitada, porque se respeitou a regra, né? Mas obviamente, materialmente, ignorada, porque o seu objetivo, a proteção que ela efetivamente gostaria de dar, não foi alcançado em hipótese alguma. Vamos à nossa próxima questão. Professor, a alteração da lei tributária pode atingir fatos ocorridos anteriormente à sua edição? Excelente pergunta enviada pelo nosso telespectador. Vejam que a alteração da lei tributária, quando implicar em aumento de carga tributária, quando implicar em piora da condição geral do sujeito passivo, deverá respeitar um prazo mínimo para gerar os seus efeitos. É o que a gente tem tratado desde o começo do programa, o princípio da anterioridade. A alteração da lei tributária somente gera efeitos a partir do 1º dia do exercício seguinte, respeitado um prazo mínimo de 90 dias. Mas ao lado dessa garantia, existe uma outra garantia também relacionada a prazo. E nós temos que tomar cuidado para não nos confundirmos, que é o princípio constitucional da irretroatividade. E é exatamente o princípio da irretroatividade que estabelece a impossibilidade da retroatividade da lei. A impossibilidade de uma lei nova atingir fatos anteriores.
Percebam que as regras se complementam, né? Por intermédio do princípio da anterioridade, a lei que cria tributo, aumenta a base de cálculo, a alíquota, ela somente produz seus efeitos depois de um determinado prazo, respeitado um prazo mínimo do exercício e dos 90 dias. Mas, além disso, terminado esse prazo, o exercício aos 90, aquela nova lei somente poderá regular os fatos que ocorram a partir desse momento da sua vigência, a partir do momento em que ela passa a produzir os seus efeitos. Percebam que a garantia não valeria nada se, apesar de esperar até o ano seguinte, apesar de esperar o prazo de 90, depois se decorrido esse prazo, essa lei pudesse voltar e atingir fatos anteriores. A nossa garantia não existiria. A garantia do princípio da anterioridade só é eficaz na medida em que a nova lei tem que respeitar um prazo e depois de respeitado o prazo, ela só vale para os fatos novos. Para todos os fatos ocorridos antes dela entrar em vigor, serão aplicadas as regras da lei antiga. Serão aplicadas as regras da lei que foi alterada. Claro, nós temos que ter os nossos fatos, a nossa vida regulada pela lei vigente. Isso é o princípio da segurança jurídica. Quando uma lei é alterada, em regra, ela é alterada para o futuro. Em regra, ela é alterada para atingir os fatos novos. Quando estamos falando de fatos novos tributários, auferir renda, prestar serviço, ser proprietário, fatos geradores novos, nós teremos o princípio da anterioridade regulando a vigência da lei e o princípio da irretroatividade regulando quais são os fatos que poderão ser por ela atingidos. Anterioridade de um lado e retroatividade do outro. As duas regras juntas formam a garantia da aplicação da lei nova somente para fatos futuros, respeitado um tempo mínimo para minha preparação. Importante garantia constitucional tributária. Vamos à nossa última questão. Professor, a lei que beneficia o contribuinte também deverá esperar o novo ano para entrar em vigor? Excelente questão. Uma nova lei que beneficia o sujeito passivo, uma lei que melhora a condição do sujeito passivo, ela também terá que respeitar o prazo mínimo, ela também terá que respeitar um tempo para me preparar, para eu refazer meus cálculos, meus custos. É evidente que não. Veja, eu disse no começo do programa, nós temos que nos preparar para a surpresa negativa, né? Para a surpresa ruim. Surpresa boa a gente está sempre preparado, surpresa boa a gente sempre quer. E diante de uma alteração da lei tributária que melhore a nossa condição, uma alteração de lei tributária que torne a nossa atividade mais barata, porque diminui a alíquota, diminui a base de cálculo. Ora, nós estamos facilitando a atividade econômica para o sujeito passivo. Essa alteração que facilita, essa alteração que melhora, essa alteração que faz com que eu tenha mais lucro, eu não preciso me preparar. Portanto, essa alteração poderá ter vigência imediata. Lembro que o princípio da anterioridade só se aplica por exigência constitucional às leis tributárias que pioram a condição do sujeito passivo, criam tributos, aumentam tributos, incluem sujeito passivo. As leis que melhoram a condição do sujeito passivo, que eu vou pagar menos, eu vou me sujeitar a uma carga menor, eu vou ter menos encargos, essas leis podem ter vigência imediata. Não necessariamente terão vigência imediata, mas elas podem ter. E eu digo que não necessariamente terão, porque a própria lei poderá estabelecer um prazo para sua vigência. 30 dias, 60 dias, 180, um ano. Mas se a lei não falar nada e estabelecer que ela terá vigência imediata, se for uma lei benéfica, essa lei terá vigência imediata.
Mais do que isso, a depender da situação, ela poderá inclusive atingir fatos anteriores. Ela poderá atingir situações ocorridas antes da sua vigência. São as exceções ao princípio da irretroatividade. Vamos agora ao nosso último bloco, o X da questão. Analisemos então agora algumas questões interessantes que envolvem o tema princípio da anterioridade exigida nas provas de exame de ordem ou concursos públicos. Nossa primeira questão, uma questão exigida pela CESP, enquanto ainda organizadora da banca do exame de ordem, no exame de 2009. Versa a questão: a vedação constitucional à cobrança de tributos antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que instituiu, não se aplica. Percebam que a questão trata sobre exceção ao princípio da anterioridade. Nós vimos que o princípio da anterioridade não tem aplicação absoluta. Nós vimos que existe uma série de tributos, uma série de situações em que a própria Constituição excepciona a aplicação do princípio. E há uma certa lógica nisso. A Constituição, ela estabelece exceções ao princípio da anterioridade porque existem algumas situações específicas que não podem esperar o prazo para ser alterado. Algumas situações que por detrás delas estão o interesse da coletividade, o controle do mercado, uma intervenção necessária na economia. As exceções não são previstas de maneira aleatória. As exceções são previstas com base em uma determinada lógica. Uma determinada lógica que por detrás sempre existirá o interesse público. E quando eu falo interesse público, interesse da coletividade, interesse do Estado, interesse da arrecadação, ou seja, o interesse de toda a população. Porque por mais estranho que possa parecer, né, contraditório que possa parecer, pagar tributo é o interesse da coletividade. Porque com o pagamento de tributo, nós garantimos a possibilidade do Estado atuar visando o bem comum, atuar visando o bem da coletividade. Portanto, uma questão que trata sobre as exceções ao princípio da anterioridade. Especificamente, essa questão trata das exceções à aplicação dos 90 dias. Então, o enunciado da questão nos exige identificar um tributo que não tenha que respeitar o prazo dos 90 dias. Vamos à primeira alternativa. Alternativa A. Ao imposto sobre propriedade territorial rural. Estamos falando do ITR, Imposto Territorial Rural. Um imposto de competência da União que incide sobre a propriedade territorial em área rural. Por isso, territorial rural. Como eu disse, um imposto de competência federal, de competência da União. O ITR, ele não está elencado na Constituição como exceção ao princípio da anterioridade. Isso quer dizer, em outras palavras, a Constituição não fala nada do ITR quando trata do princípio da anterioridade. E vejam que regra importante. Se a Constituição não fala nada, se a Constituição não traz nenhum comentário sobre o ITR no que se refere ao princípio da anterioridade, é porque então se aplica ao ITR a regra geral do princípio da anterioridade. E qual é a regra geral? Respeitar as duas anterioridades, lembra? A regra geral é respeitar tanto o exercício quanto os 90. Se para o ITR não há previsão de exceção alguma, então ele se sujeita ao exercício e aos 90. Portanto, a alternativa A é errada, né? Porque ela não é exceção aos 90 dias. Próxima alternativa. Alternativa B. Ao imposto sobre produtos industrializados. O IPI é exatamente um dos tributos que só se sujeita aos 90. Veja, a questão quer saber qual tributo não se sujeita aos 90.
Qual tributo, portanto, só tem que respeitar o exercício? O IPI é exatamente o contrário. O IPI, o Imposto de Competência Federal da União sobre Industrialização de Produtos, é um tributo cujo fato gerador é a industrialização de um produto, a sua modificação. O IPI, ele não tem que respeitar o exercício. Quer dizer que a alteração não tem que esperar o ano seguinte, mas terá que respeitar exclusivamente os 90 dias. Tanto que vocês se lembram que no final de 2011, o governo federal quis aumentar o IPI dos carros importados, com o objetivo de proteger a indústria nacional, e aquela alteração, o decreto presidencial mandava ter vigência imediata. O Supremo, corretamente, mandou esperar o prazo de 90 dias, porque o IPI se sujeita ao prazo de 90 dias. Portanto, a alternativa B também é errada, porque é um tributo que respeita os 90 dias. Próxima alternativa, alternativa C. A fixação da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. IPVA, o imposto estadual que incide sobre a propriedade de veículos automotores. Esse imposto, ao lado do IPTU, o Imposto Municipal sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, são dois tributos, IPVA e IPTU, cuja definição de base de cálculo não precisa respeitar o prazo de 90. Não quer dizer que tem vigência imediata. Não precisa respeitar 90, mas tem que respeitar o exercício. Ah, mas então é até melhor. Não, porque veja, uma alteração na lei do IPVA do dia 28 de dezembro, em 1º de janeiro do ano seguinte já vale. Uma alteração na definição da base de cálculo do IPVA apenas, como alteração na base de cálculo do IPTU. Se a prefeitura define o valor do imóvel até dezembro, 1º de janeiro seguinte já vale. Então percebam que essa alternativa C é a alternativa correta. A fixação da base de cálculo do IPVA, assim como do IPTU, não se sujeita aos 90 dias, mas tão somente ao exercício. Só para analisarmos, vamos ver a última alternativa, a alternativa D. A alternativa D fala da fixação da base de cálculo do Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Estamos falando do ISS, Imposto sobre Serviços Municipal. Pro ISS a Constituição não fala nada. Se não fala nada, qual que é a regra mesmo? Se não fala nada, se sujeita às duas anterioridades, tanto o exercício quanto os 90. Portanto, primeira questão, relativamente simples, bastava lembrar das exceções, alternativa C, a correta. Vamos à próxima questão. Outra questão envolvendo exame de ordem. Agora exame de ordem unificado, aplicado já pela FGV 2010. Visando fomentar a indústria brasileira, uma nova lei, publicada em fevereiro de 2010, majorou a alíquota do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, bem como majorou a alíquota do Imposto sobre Exportação. A partir de que data a nova alíquota poderá ser exigida para o IPI e para o Imposto de Exportação? Veja, IPI e Imposto de Exportação. Dois tributos, impostos federais. Um imposto federal sobre a produção de bens, a industrialização, e um imposto federal sobre a exportação. Esses dois impostos, eles são exceção ao princípio da anterioridade, mas são exceções diferentes. O imposto sobre produtos industrializados, nós vimos, ele não precisa respeitar o exercício, mas tem que respeitar os 90. Deverá respeitar os 90 dias. Em oposição ao imposto de exportação. O imposto de exportação, assim como o imposto de importação, assim como o IOF, são impostos com vigência imediata.
porque eles são utilizados para controle de mercado. O Brasil está exportando muito, está faltando produto no mercado interno, está gerando inflação. Como forma de intervenção, a União aumenta esse imposto, vigência imediata, para aumentar a oferta no mercado interno. Veja, é um tributo de controle, né? Então, o IPI tem que respeitar 90 dias. O imposto de exportação tem vigência imediata. Vamos às alternativas, então. Primeira alternativa, imediatamente para ambos. Ora, nós acabamos de ver que o imposto sobre produtos industrializados se sujeita ao prazo de 90. Portanto, a alternativa A é equivocada, porque equipara os dois à situação de vigência imediata. Errada, portanto, a alternativa A. Próxima alternativa. No exercício financeiro seguinte para ambos. De novo, alternativa equivocada, porque equipara os dois a uma situação em que não se sujeitam, na verdade, né? A vigência pelo exercício financeiro. Próxima alternativa, alternativa C. 90 dias da publicação da lei para o IPI e imediatamente para o imposto de exportação. Perfeita alternativa. 90 dias para o IPI e imediatamente para o imposto sobre a exportação. Só para terminar, alternativa D. 90 dias após o exercício para o IPI e no exercício seguinte para o imposto de exportação. Equivocada também, conforme nós vimos na nossa explicação. E aqui nós terminamos as nossas questões e terminamos o nosso programa. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.